Dando início então à resolução daquela atividade que foi disponibilizada na segunda-feira passada, com a utilização do Excel, vamos à resolução dela. Então nós tínhamos uma lista de disciplinas, tem matemática, geografia, português, ciências, educação física. Tínhamos ali composição de várias notas que formavam várias médias, né? Então, a nota 1 da primeira avaliação nota 2, isso ia formar a média 1. A segunda avaliação, primeira nota, segunda avaliação, outra nota dela formava a M2. E assim também tínhamos a formulação, a forma de se calcular a M3. 2, então isso aqui ia formar a M3 e por fim a média final. Só jogar aqui um conjunto de valores quaisquer. Vou aqui umas notas baixas também. E eu vou copiar esses valores aqui assim, vou colocar aqui nos outros itens também, já para não ficar digitando de novo. Para calcular a média 1, então a média 1 seria só a soma da N1 mais N2, 2 dividido por 2. E é isso que eu vou fazer então para o cálculo da média. Então, essa célula mais essa. Se eu simplesmente, eu vou fazer assim agora, simplesmente coloquei dividido por 2. É o que vocês podem ver aqui. Olha, mas a média de 6 e 7 não ia dar uma média 10 para o aluno, né? Alguma coisa está errada. O que acontece aqui? É que o que ele está fazendo? Na verdade, ele está pegando a célula C3, o valor 7, somando com 6 dividido por 2, que dá 3. Então ele está fazendo 7 mais 3, o que dá 10. Isso por causa das prioridades, né, dos operadores que eu tinha até falado em sala de aula. Então a gente tem que botar em parênteses para evitar então que ele faça esse tipo de coisa. Então primeiro ele vai fazer a soma das duas células e depois dividir por 2. Certo? Então ele obteve a média corretamente. Só vou propagar essa fórmula para as demais células dessa coluna e nós temos aí o cálculo da média efetuado. Eu vou só copiar essa célula, né? Estou clicando copiar ela e vou colar ela aqui assim para M2 e para M3. Opa, que foi que deu? Colar, colar, colar. Copiar, colar. Colar também. Ok. Podem ver que ele fez a cópia, ele não fez a cópia do conteúdo, ele não copiou o valor que tinha, ele copiou a fórmula. E olha só que ele já atualizou a fórmula para os campos que eram pertinentes, né? Antes eu pegava aqui assim o C e o D. Já nessa daqui eu estou pegando o F e o G. E aqui eu já vou estar pegando o I e o J, certinho. Ele já acaba identificando essa necessidade sozinho e já vai trocando ela. Certo? Com isso eu tenho todas as notas. Vocês podem ver que não está copiando só conteúdo. Se eu trocar isso aqui para um 10, a média já vai se atualizar automaticamente, né? Porque ele está fazendo por fórmula e não pelo valor que tinha dentro da célula como resultado final. Para a média final, eu não vou utilizar não vou somar M1 mais M2 mais M3 dividido por 3. Eu vou utilizar a fórmula da média. Certo? Então, escrevi a função aí, o nome da função, média. Cliquei em M1. Eu devo pegar M2 e M3 agora. Lembrando que para isso eu tenho que pressionar a tecla Ctrl e mantê-la pressionada. Então estou pressionando agora a tecla Ctrl, cliquei na M2 e ainda pressionando a tecla Ctrl vou clicar aqui na M3. Digamos que acidentalmente eu clique nesse valor aqui assim, que não é um valor que eu desejo, para desmarcá-lo eu não preciso voltar tudo de novo, né? Pressionando a tecla Ctrl ainda, eu clico novamente sobre ele e ele fica desmarcado. Deveria, pelo menos. Não sei o que está acontecendo. Vou desmarcar então ele por aqui mesmo. Certo? E assim ele fez o cálculo da média final. Pode ver que ele já trabalha, né? Uma das condições lá era que não se tivesse aí, só trabalhasse com duas casas depois da vírgula. Deixa eu até colocar uns valores aqui com casas decimais aqui só para modificar um pouco, né? Certo? Então, uma das condições era só trabalhar com duas casas depois da vírgula. Então, por isso eu vou lá em formatar células. O computador está meio lerdo. Ok.
Então agora ele abriu aqui a formatação de células. Vem que assim, número, e já seleciona, ele já tem como padrão ali duas casas decimais. Está aqui como é que ficaria, né? O 7 ficaria 7,00, que é exatamente a fórmula que eu queria. Clique em OK, então todos os números já estão com duas casas depois da vírgula. Certo? E a média final também, então não temos mais aqueles vários números lá depois da vírgula. Uma das condições que se tinha também no exercício era que toda vez que a nota fosse menor do que 6, eu devesse, os números deveriam estar marcados em vermelho, deveriam ser destacados em vermelho. Por isso eu venho aqui em formatação condicional. Vou selecionar aqui quando a célula, né, quando o valor da célula for menor do que. É que assim ele colocou o padrão 6, você pode ver que já está destacando aqui assim, né, toda vez que obedece a condição. Até uma melhoria aí do Office 2007. Mas que eu quero é toda vez que ele for menor do que 6. Então o 6, vamos ver onde que tem o 6 aqui. O 6 não vai ser marcado porque o 6 está acima da média ainda. Preenchimento com vermelho claro e texto. É que assim ele já pega um padrão, né, para destacar. Eu posso vir aqui em formato personalizado e colocar meu próprio formato. Então vou querer ele em vermelho apenas. O preenchimento sem preenchimento. Ok? Com isso eu fiz um formato personalizado e ele fez aí a minha formatação. Lembrando que é sempre bom, né, as tabelas formatadas, por isso eu vou pegar aqui uma formatação padrão para não ficar criando a minha própria. Certo? E ele criou aí uma formatação padrão. Isso aqui que ele criou automaticamente são índices, tá? Que a gente não viu na disciplina ainda. Deixa eu até ver se ele cria um sem. Não, todos ele está criando com. Tá, a gente não viu então não vou nem comentar sobre eles. Bom, e com isso a gente tem, né, boa parte do que era necessário. Destacar quando a nota fosse abaixo de 6, formatar bonitinho aí. Vamos até colocar uma divisão aqui. Para separar essas notas das demais. Vai ficar mais bonitinho assim. Então temos ali as notas. Outra coisa que era requisito era a colocação dos gráficos, né? Criar gráficos com esses valores. Por exemplo, um dos primeiros gráficos pedido era com as médias aí dessas disciplinas, duas primeiras disciplinas, que era geografia e matemática. Então criar gráficos com as médias aí dessas disciplinas, né? Matemática e geografia. Então vou inserir, vou criar gráficos. Aqui já tem uma forma bem diferente, né, de apresentação dos gráficos no Office 2007. Vou selecionar aí, por exemplo, nesse caso de linha, ele já mostra assim algumas opções do gráfico de linha. Eu vou selecionar esse em 3D. Dá uma olhada como é que ele se comportaria. Olha, não gostei da fórmula como ele criou, né? Eu tenho como trocar o tipo do gráfico. Posso alterar entre linhas e colunas, que é aquela opção de linhas e coluna, que é daí na verdade mostra o que eu queria em mente, né? Eu queria que ele mostrasse aí um paralelo entre essas duas notas aí, como é que foi o desempenho delas em decorrência da M1, M2 e M3. Tá? E com isso ele consegue gerar o gráfico. Tinha as outras opções aqui, né, para eu poder trocar as cores deles, né, fazer ele em preto e branco. Tá? Eu vou deixar essa opção padrão dele. Poderia ainda mudar, né? Poderia pegar aqui, ó, trabalhar com as formulações diferentes, ó. Ele tem várias opções diferenciadas para a geração do gráfico. Certo? E é isso aí. Então, por enquanto se encerra essa aula. Ou melhor, né? Exemplificação do exercício da aula.